Olá pessoal, vamos a mais um vídeo para nossa expansão de consciência, para que a gente consiga se nutrir de informações que nos levem à nossa verdade. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês um tema que sempre chega para mim nos comentários. Eu nem tinha programado falar nisso, né? Agora, nesses próximos vídeos, mas eu achei legal parar para dar novamente mais uma atenção sobre isso. Principalmente porque é começo de ano e eu acho que tem tudo a ver, né? Então, eu sempre presto muita atenção no que vocês me escrevem, porque eu acho que é um feedback até mesmo do que a força gostaria que a gente trabalhasse, né? Então, por isso que é muito importante para mim os comentários de vocês. E eu sempre recebo essa mesma questão que é o seguinte: Fernanda, como eu consigo fazer nesse começo de ressignificação de crenças, de criar uma nova realidade, como eu consigo não me identificar mais com a vida real, vamos dizer assim? Né? Então, por exemplo, eu estou querendo criar um eu mais próspero, um eu mais animado com as coisas, mas é difícil porque eu acordo e os problemas estão lá, né? A realidade continua sendo a mesma. E aqui, pessoal, é onde está o nosso ponto de atenção, tá? Quando eu falo que o conhecimento, nos nutrir de conhecimento é essencial, são nessas questões que essa essencialidade, essa importância de ter conhecimento sobre como a realidade funciona se apresenta. Por quê? Porque o começo, como tudo, né? Toda mudança ela leva um tempo para se concretizar, para se realizar. Então, esse começo é difícil a gente não oscilar. Lembra que eu falo muito do não oscilar, da gente manter a vibração? Justamente para a gente não deixar mais o externo ditar para nós o que é realidade ou não. Né? Porque nesse momento é muito importante que a gente não faça o contrário, a gente não olhe para o externo e deixe a situação lá de fora se apresentar como a realidade para nós, porque é o contrário. Então, para quem tem essa dúvida e para quem tem esse questionamento, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente o externo é fruto do interior e não o contrário. Ponto final. Essa é uma base que a gente tem que ter. Legal, Fernanda, eu entendo isso, mas como eu vou levar essa informação para o dia a dia, sem me aborrecer com as questões externas? Aí, pessoal, é o que eu sempre falo e o que eu gosto muito de fazer. Quando a gente tem o conhecimento das coisas, quando a gente sabe quem nós somos, a gente já entendeu que todo esse exterior aqui, todas essas questões que trazem aborrecimentos, elas são resultado de uma postura mental e emocional nossa errada, né? Por mais que e muitas vezes anos de pensamentos e emoções errados. Para eu quebrar esse padrão, eu tenho que mudar diversas camadas de frequências, diversas camadas emocionais dentro de mim, para que eu consiga realmente, de fato, passar a vibrar em uma frequência diferente. E aí, então, depois de vibrar nessa frequência diferente, eu vou conseguir colher os frutos dessa vibração. Então, se você hoje, né, entendendo isso, aí, vamos voltar mais um pouquinho, desculpa. Sabendo que eu crio a minha realidade primeiro internamente, eu vou saber que eu preciso mudar o quê? A forma como eu me enxergo, a forma como eu me olho. E é muito importante, pessoal, a gente reforçar, como diz a Sechonoye, a nossa imagem verdadeira. O que é a nossa imagem verdadeira? O que é o que o Curso em Milagres fala para nós, que é a voz do Espírito Santo em nós? O que é aquela história do eu fui criado tal qual a semelhança do meu pai? Eu não sei direito essa frase, porque essa parte do cristianismo eu não entendo, não é que eu não entenda, mas eu estudei muito pouco, assim. Então, mas tem uma frase bíblica que é isso, né? Igual semelhança, seu pai. Enfim, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que existe um único Criador, certo? Existe um único Criador no universo. E
tudo que tem consciência, tudo que tem vida, tudo que é individualizado ou não, mesmo as consciências em grupo, que são os animais, por exemplo, mas isso não é assunto para esse vídeo, mas os animais são consciências grupais. Por isso que tem experimentos que um animal aprende uma coisa e aí todos os animais ao redor do globo começam a entender e fazer igual. Isso é a consciência grupal. Os seres humanos também sofrem de influências da consciência coletiva, que a gente chama, né, da consciência grupal também. Cidades têm a consciência coletiva, bairros têm consciências coletivas, enfim, a gente também recebe essa interferência, consciências familiares. Mas tudo que tem consciência vem de uma única fonte. E essa única fonte não criou nada diferente dela mesma. Então, desde o começo nesse canal, eu falo muito isso. Uma sementinha de pé de macieira, ela vai germinar na terra, ela vai crescer, ela vai expandir e ela vai se reproduzir. Ela não vai dar abacaxi, ela não vai dar chuchu, ela vai dar maçã, porque ela é uma macieira. Ela não dá um outro fruto que não seja o que ela é. Então o todo cria todas as consciências como ele é. O que distanciou a gente dessa verdade foi ter acreditado no estado da separação, e esse ano vocês se preparem, a gente vai trabalhar muito esse conceito aqui nesse canal, porque esse ano eu recebi isso claramente. Esse ano vai ser o ano da gente reafirmar a nossa imagem verdadeira, a gente reafirmar o nosso eu multidimensional. Não é à toa que foi me passado um livro lindo que nos coloca novamente nessa estrada, né, para que a gente se reencontre com a nossa verdade, que é o livro Eu Multidimensional. Então, esse ano aqui no canal, vocês vai, sendo repetitivo ou não, a gente vai tocar muito nessa tecla. Por quê? Porque sabendo quem nós somos, nesses dias que as coisas parecem desafiadoras, que as coisas parecem que estão desanimando muito a gente, qual é a nossa maior ferramenta para lidar com esse dia a dia? É reafirmar quem nós somos. E eu falo isso por experiência própria, porque durante todo esse trabalho e todo o período de estudo que engloba praticamente a minha vida inteira, eu me vi de frente, pessoal, a inúmeros desafios pessoais. Sempre muitas questões, sempre diversas decepções e planejamentos que não ocorreram e dificuldades. E sempre o que me deu base, o que me deu força para continuar mantendo o meu acreditar nas coisas, mantendo a minha certeza nas coisas, é escutar esse eu interior. E não importa o como, ou não importa o entendimento, se ele está realmente, se ele está sendo coerente ou não, se tem que fazer sentido para nós, assim. Então, nós temos que ter a certeza de que nós somos filhos desse Deus, que nós somos os frutos dessa grande árvore, que é essa energia criadora. E aí, a linguagem de cada um não interessa. Se para você é Deus, se para você é Jesus, se para você, o que for que te fizer sentido, você olhar para você e você saber que você é um criador com Deus, porque você é parte dele, isso é que importa. Se você chama de Deus, se você chama de todo, como eu chamo, se você chama de universo criador, como eu também chamo, não importa. O que a gente tem que ter como a nossa base é que nós somos frutos dessa árvore. E por sermos frutos dessa árvore, nós somos feitos iguais a ele, a essa árvore, a essa fonte. Certo? Sabendo disso, aí eu vou começar a percorrer todo esse conhecimento que fala para mim do processo de separação, que me explica o processo de separação, e aí então me faz entender todo esse externo ilusório que nós criamos para nós mesmos. As dificuldades financeiras, as desarmonias, falta de ânimo com a vida, os relacionamentos desgastados, um estado de se sentir sozinho, porque a solidão eu sei que pega muito também, principalmente em quem pensa e quem vibra diferente.
Então, todas essas questões a gente consegue saná-las só de lembrar ou reafirmar quem nós somos. Fernanda, eu não consigo me sentir esse ser perfeito. Tudo bem, não é esse o objetivo. Claro, esse é a nossa meta final, mas a gente não precisa sentir 100% isso, mas a gente precisa reafirmar isso para nós, até que a cada reafirmação essa certeza de nós mesmos vai crescendo e vai se fortalecendo cada vez mais. Então, se o dia a dia tá difícil, como é que eu me volto para dentro de mim e mudo a minha frequência em relação ao resultado exterior que eu tô vivendo? Eu paro, eu respiro profundamente e aí eu reafirmo para mim: Fernanda, você é fruto do todo. O todo tá aí dentro. Você é formada dele. Você é uma escolha dele. E essa força absurda, enorme, criadora de tudo, escolheu criar alguém como você. E você foi criada com livre-arbítrio. Você se remodulou através do seu livre-arbítrio em uma consciência com muitas ilusões, né? Nas suas camadas de ideias foram colocadas muitas ilusões. E é o seu poder você retirar isso. Durante esse processo, o que eu vou fazer? E o que é esse processo? Esse processo é a gente estar lidando com a vida e com as questões externas de uma forma diferente. Por quê? Porque o externo que foi criado na minha vida pessoal, ele foi resultado de todas essas crenças ilusórias que eu carreguei durante muitos anos, certo? E eu estou mudando isso, não vai ser da noite para o dia, não é eu me conscientizar disso numa noite e eu vou acordar e a vida vai mudar em 1, 2 meses, não vai, pessoal. Existe todo um processo para que isso mude, mas para eu conseguir acelerar e sanar o meu sofrimento, eu vou afirmar para mim quem eu sou. Então, o todo precisa ter medo? Não, porque ele já não acredita mais na morte. O todo precisa ter medo? Não, porque ele sabe que ele pode ser próspero se assim ele escolher ser. O todo precisa defender o território? Não, porque ele sabe que nada lhe faltará. Então, na teoria, eu sei disso. E como eu vou fazer na prática do dia a dia para aplicar essas verdades? Eu vou me sentir uma pessoa próspera, eu vou me sentir esse ser criado e unificado com o todo. Fernanda, aí que tá o problema, porque eu não consigo me sentir assim, olhando e tendo que lidar com os problemas. Você não está conseguindo essa transformação porque você ainda está se identificando com aquele problema ou reagindo àquele problema com o seu eu anterior. Se, pessoal, durante esse processo, recaídas todo mundo vai ter, claro, mas se durante esse processo a maioria dos seus dias forem de medo, forem de ansiedade, pergunte a si mesmo: eu estou reagindo a todo o meu dia a dia, ao meu cotidiano, de uma forma igual, como eu sempre agi, ou eu estou conseguindo sentir diferente? Se você estiver conseguindo reagir de uma forma diferente, você está entendendo como você está criando a realidade. Se você estiver ainda agindo da mesma forma, se irritando da mesma forma, sentindo medo da mesma forma, sentindo ansiedade da mesma forma, você ainda está 100% identificado com esse eu cheio de ilusão. Então, pessoal, nesse sentido é que a gente entende como a evolução pessoal é algo interior, é algo que só eu posso fazer por mim mesma. Porque só eu posso decidir hoje que eu vou reagir diferente. Uns dias atrás eu passei por uma situação que sempre me deixou muito irritada, porque era um assunto assim que eu não queria lidar, que lá atrás me trouxe muita mágoa, me trouxe muito medo. E aí eu falei, nossa, eu não quero mais passar por isso de novo, eu não quero mais ter que lidar com esse assunto de novo. Bom, enfim, passou, tal, e aquilo, e se vira e mexe, assim, sabe quando você vai dormir, assim, e vira e mexe, você pensa, meu, eu preciso resolver isso daí, Fernanda, bom, enfim. Agora no comecinho do ano,
estourou a bomba, né? E aí veio o problema para eu resolver de uma vez. Gente, eu juro, parece que foi outra Fernanda que teve que lidar com essa situação. Porque eu peguei todo aquele problema e eu resolvi isso em 15 minutos. Sem achar que não era justo, sem ficar com raiva da pessoa que deveria ter me avisado, que deixou as coisas correrem sem olhar, sem fazer da forma certa, sem ser a profissional que recebia para fazer aquilo e né, deveria ter feito direito. Não olhei para nada. Eu fiz assim, ó, quer saber? Graças a Deus que eu sou uma pessoa que sei da onde eu vim, tenho definido dentro de mim para onde eu quero ir, o que é importante para minha vida. Se tiver que pagar o que for para eu me livrar disso, eu vou e pago, eu vou e faço o que for para resolver. E pessoal, juro por Deus, resolvi tudo assim, ó. Graças a Deus consegui, né? E o alívio que eu senti foi surreal. Parece que foi assim, ó, uma coisa que não. Sabe, aquele problema não existe. Aquela Fernanda que teria ficado pé da vida com essa situação, que teria gritado e que teria ficado, sabe? Simplesmente não existe. Não existe. Ela não existiu. Eu simplesmente peguei, recebi aquilo, resolvi. Estou extremamente leve e ok. Nesse momento, eu vi que todo o conhecimento que eu tenho absorvido, tudo que eu tenho estudado, tá sedimentando aqui dentro de mim, tá criando raízes, tá criando um campo. Então, nesse momento, eu vi que realmente eu estou começando a mudar o meu campo. Por quê? Porque há um tempo eu estou conscientemente escolhendo agir de uma forma diferente. Foi o processo da noite para o dia? Não. Foi o processo de uma semana, 2 semanas? Não, pessoal. Desde que eu comecei todo esse trabalho, até aqui com vocês, todo esse trabalho no canal que começou mais intensificado com o 100, depois o material do 7, depois os inscritos, depois as canalizações. Isso eu tô falando de 4, 5 anos. Então, durante todo esse processo, o meu dia a dia foi o quê? Foi focar para ser uma pessoa diferente, para reagir de uma forma diferente. Por quê? Porque eu quero ancorar em mim esse eu do futuro que já apareceu para mim e falou assim, olha, deu tudo certo. Então eu quero ancorar essa energia no meu presente. E é uma escolha minha. Eu escolho. Tive recaídas? Tive. A antiga Fernanda apareceu durante esses 5 anos várias vezes, mas eu sempre fui me policiando. Agora eu sinto que eu tô já há um tempinho que eu tô muito mais preparada, que eu estou me aproximando muito mais, assim, ó, vivenciando aquela Fernanda que eu realmente me propus a ser. Então, pessoal, o dia a dia pode estar caótico, mas o segredo é a tua reação interna. Você vai continuar indo trabalhar no emprego chato porque você precisa? Você vai, mas no interno você vai estar sabendo que você já é uma outra pessoa. Quem vai reagir à situação do teu dia a dia chato e pesado é essa nova pessoa que você se propôs a ser. E o que assim uma vitamina para nós, para nos dar ânimo e para nos ajudar em todo esse processo, é a gratidão. Vocês que já chegaram até aqui comigo, né, e com toda essa força espiritual do canal, vocês já entenderam que são vocês os co-criadores da realidade de vocês. E isso é um conhecimento que pode parecer que não, mas as pessoas não fazem ideia. A grande maioria das consciências ainda manifestadas nesse planeta, infelizmente, não faz ideia do assunto que a gente fala aqui, pessoal. E não é um assunto que interessa a todo mundo, né? Então, é engraçado, mas é necessário que a gente faça esse trabalho. Então, tenha gratidão por ter essa base de conhecimento que você tem, por já saber quem você é. E por mais difícil e por mais chato que ainda o dia a dia possa parecer, você tem que achar dentro de você um motivo para ser grato, para ser grata. Porque aí essa gratidão ela vai te jogar para cima. E quando ela te jogar para cima, você consegue reagir, você consegue começar o seu dia a dia sendo a pessoa que você quer ser.
Então reaja aos seus problemas tendo a certeza que você já vai resolver eles, que daqui a pouco isso vai passar. Faça as suas tarefas diárias tendo a certeza que logo você estará onde você quer. Ou melhor ainda, faça todas as tarefas diárias sendo a pessoa que você idealiza ser. Traz o eu do futuro para o agora. Porque tem uma coisa que eu vou falar para vocês, isso a força me passou e isso a força fala para mim toda hora. Toda meditação que eu tenho feito nos últimos tempos, eu falo com o meu eu do futuro. E a força fala assim, ó. Se vocês estão até aqui nesse caminhar, é porque há um eu de vocês que já venceu. E esse eu, ele quer se manifestar. Só que vocês precisam dar a passividade para que essa energia possa vir e operar essa máquina aqui. Então sempre, antes de levantar da cama eu falo, eu vitoriosa, Fernanda vitoriosa, assumo o controle, porque é com você, você sabe o que foi feito para chegar até aí, eu confio, porque eu tenho certeza que eu tô aí. Então vem e vamos ser esse futuro aqui nesse presente que é o meu ponto do poder. Então a gente tem que se alinhar com as nossas forças, com os nossos eus vitoriosos e trazer isso para o nosso dia a dia. Fernanda, não consigo entender o que você está falando. Não precisa entender. O entendimento ele chega aos poucos, tá? Vocês estão entendendo sim, só que em camadas, né? Pode ser que não faça o sentido agora para você, mas o teu eu ele está captando, ele está assimilando tudo que está sendo falado, porque não sou só eu que falo aqui no canal. Aliás, tem muito pouco de Fernanda pessoal falando, tem forças por trás que falam as palavras para vocês aqui através, eu sou só um veículo de comunicação. E uma das coisas que eu mudei muito em mim foi ter a coragem de falar isso, né? Porque eu não tinha coragem eu sempre fiz muitas canalizações na minha vida. Isso para mim é um processo muito comum, mas poucas pessoas sabem disso porque eu nunca fui de falar e aí, não vou me expor, as pessoas não acreditam e assim, para mim isso morreu total, assim, desapareceu. Então assim, tem forças que falam com vocês através de mim aqui. Então, pode não fazer o sentido no racional agora, mas, por exemplo, o teu corpo emocional está pegando as informações, o teu corpo vital está pegando essas informações e a sua intenção de vibrar na vibração dessas palavras que são ditas, é você quem escolhe dar. Então, se todos os dias, ao acordar, ao levantar da tua cama, você intencionar que quem vai viver o dia a dia é esse eu que já venceu e que já chegou lá, você começa a adotar uma postura diferente. Você começa a trocar a energia do teu campo. E aí, quando a gente troca a energia do nosso campo, a gente faz o quê? A gente cria uma simbiose com o que o universo está mandando para a gente. E aí as coisas passam a se realinhar junto àquilo que a gente quer manifestar. O universo, o todo, não nega nada para ninguém, porque ninguém foi criado para passar dificuldade, para passar dissabores, para ser sozinho, para ser triste. Ninguém foi criado para isso. Essas são questões ilusórias que a gente vai aprender como foi criado, entender por que tudo isso foi criado. Mas primeiro a gente tem que testar isso dentro de nós, porque aí a compreensão fica muito mais fácil. Então testem o conhecimento. Escolham um dia sequer para começar a não oscilar em ser quem vocês querem ser, a reagir da forma que essa pessoa que você quer ser reagiria, como ela ou ele reagiria a certas dificuldades, por exemplo. Fernanda, eu pagaria os boletos que hoje eu não tenho dinheiro para pagar. Tudo bem, então sinta que eles estão pagos. Algo dentro de você está falando, já te deu a certeza que eles serão pagos. Tenha certeza que está tudo resolvido. Você é próspero se você quiser ser próspero. Então, pessoal, façam esse teste. Eu sei que pode parecer complicado, mas se a gente não apertar o botão e se a gente não começar, nada vai mudar, porque eu vou continuar reagindo do mesmo jeito. E aí, se eu não mudar a minha forma de reagir, eu não mudo a minha forma de criar.
Pode ser fácil para muita gente, pode ser difícil para muita gente. É a gente que escolhe se a gente vai realmente acionar essa mudança ou não. Então, você chegou até aqui, você sabe como funciona. Tenha gratidão por esse conhecimento ter chegado a você e tira essa espada de dentro de você, tira essa força de dentro de você e segue os seus dias com gratidão e tendo certeza de que você já é quem você quer ser, que é questão de tempo até as energias novas se reajustarem, se realinharem, e você vai passar a viver esse dia a dia com muito mais leveza a partir do momento que você tiver certeza de quem você realmente quer ser e deixar essa energia florescer dentro de você. Nós vamos falar bastante sobre isso. Eu vou gravar agora aqui na sequência um outro vídeo, ainda falando um pouco mais sobre esse tema. E é isso, pessoal. Não desistam, porque quando a gente quer, a mudança acontece, sim. Não tem assim, para quem realmente está buscando, não tem como fazer diferente. A gente tem que ter a certeza de que já somos quem queremos ser, porque o nosso poder está sempre no ponto aqui do presente, no agora, certo? Muito obrigada, pessoal, e até o próximo vídeo. Se você gostou deste e dos demais materiais de nosso canal, peço que curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim, o YouTube entenderá que o assunto tem relevância e você estará ajudando para que mais pessoas recebam seu conteúdo.